Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Pereira, vamos fazer o Evangelho e você pode acompanhar, né? Você que professa fé sozinho em sua casa, né? A fé espírita, você que não tem muita facilidade em ler em voz alta, explicar o Evangelho e quer reunir a família para fazer o Evangelho no lar, seja bem-vindo conosco também. Você precisa do nosso vídeo, você precisa de um recipiente com água para que ela seja fluidificada pelos benfeitores espirituais e isso possa te ajudar, tá bom? Um detalhe, sempre no mesmo dia e no mesmo horário da semana, tá? No mesmo dia da semana, no mesmo horário. Nós soltamos os vídeos toda quarta-feira, mas você pode fazer, por exemplo, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Sempre segunda-feira, 8 horas da noite, para que os mentores tenham a sua casa como um compromisso de visita, tá bom? Do trabalho deles. Vamos lá, o circuito completo nós vamos fazer, oração inicial, na sequência leitura edificante, nós estamos com o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema Obedeçamos, lemos e explicamos, na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, tanto o livro Segue-me quanto o Evangelho segundo o Espiritismo abertos aleatoriamente. Hoje caiu no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e o item é Os Obreiros do Senhor, que é um texto direto de Jesus, o Espírito de Verdade, para Kardec, e foi em uma manifestação em Paris, 1862. Tá bom? Então vamos lá. E aí no final, a oração final, solicitando os eflúvios necessários para a fluidificação da água que já aconteceu durante todo o Evangelho. A finalização, quando a gente coloca a intenção para quem a gente gostaria que aquela água fosse um salutar remédio. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos então o pensamento até Jesus, pensando em Jesus no rosto dele como nós imaginamos que seja. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, Dr. Agripino, nosso guia espiritual, seu Otávio, meu anjo da guarda, o guia espiritual, cumprimentando a todos os presentes, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Invocamos, Senhor Jesus, o Senhor, pelo pensamento e evocamos esses nossos irmãos para que a visita à nossa casa seja efetivamente um momento de alegria, de felicidade, de refazimento para cada um de nós. Gostaríamos de começar essa oração agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu conosco na última semana e, claro, agradecer também por tudo aquilo de ruim que aconteceu na nossa semana, que afinal de contas já foi, já passou, não devemos mais, já está liquidado. Graças a Deus, já estamos livres desse equívoco que cometemos, sejam eles esses equívocos de quaisquer situações, quaisquer ordem. Muito obrigado também por isso, Senhor, já foi. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir a sua presença em meio a nós, pedir um acréscimo da sua misericórdia para que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir, o desejo de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de ter com o Senhor um momento agradável, mas principalmente de aprendizado, para que com as técnicas que o Senhor nos traz através do Espiritismo, possamos colocar em prática nas nossas ações, como o Senhor fez, ou o mais próximo possível daquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos mostrou. É um pedido bastante sincero, Senhor Jesus, e gostaríamos que o Senhor levasse em consideração, passando pelo acréscimo de misericórdia que confiamos plenamente. Sabedores então da sua presença em meio a nós, sabedores da presença dos mentores, com a sua autorização e permissão, Senhor, damos por iniciado então o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Vamos lá então, do livro de Emmanuel por Chico Xavier, Segue-me. O item que caiu aleatoriamente hoje foi Obedeçamos. Esse livro sempre tem uma passagem
do Novo Testamento, que Emmanuel depois trabalha o tema. Essa é a carta de Paulo a Filemon, está no capítulo 1, versículo 21, e diz o seguinte: Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Paulo escrevia para muitas pessoas, uma delas é Filemon, ou Filemon, que vivia na região de Colossos, na cidade de Colossos, na região da Frígia, onde é a Turquia hoje. Filemon era o líder que ficou tomando conta da igreja que Paulo criava em cada lugar que ele ia, ou igreja que Paulo criava em cada lugar que ele ia. Quando ele esteve na cidade de Colossos, na Frígia, então ele fundou ali uma igreja, e quem cuidava dela era Filemon. E Filemon tinha um escravo, o escravo se chamava, eu anotei o nome aqui, Onésimo. E o Onésimo fugiu do Filemon, fugiu da cidade de Colossos e encontrou-se com Paulo. E Paulo, então, o orientando, ajudou com que Onésio se transformasse em cristão, ou se convertesse ao cristianismo, ou que encontrasse o cristianismo, o termo que você queira usar. E aí o Paulo escreve a Filemon, então, dizendo: olha, o Onésimo está comigo, e eu quero que você receba ele aí, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Conclamando, convidando, exortando, dando a oportunidade a Filemon de fazer o certo em vez do fácil. O fácil seria talvez castigar o escravizado fujão, e mantê-lo na escravidão, o que é algo incoerente com o cristão. Absolutamente incoerente com o cristianismo, né? E aí então Paulo o convida à obediência às normas cristãs, à obediência ao amor do Cristo que todos nós precisamos ter. Então isso vale quando a gente escraviza a mãe da gente, quando a gente escraviza a esposa da gente, quando a gente escraviza os filhos da gente, quando a gente escraviza os funcionários da gente. Isso vale para todos os sentidos. Então você é espírita, portanto cristão. Eu sou espírita, portanto cristão. Nós somos espíritas, portanto cristãos. Não faz sentido termos funcionários que, tendo maiores condições, termos funcionários que nós nos comportamos com eles como escravizados fossem. O salário que lhes cabe dá apenas para comer e ter um teto sobre sua cabeça, e ainda muito parcamente, enquanto vivemos na opulência. Isso não é ser cristão. Isso é uma forma de escravidão moderna, em que a pessoa tem direito a uma senzala e uma ração para continuar trabalhando com horários estendidos e graves. Há pessoas, por exemplo, que fazem a seguinte proposta cristã, ou proposta bondosa, entre aspas, para funcionárias que trabalham como empregadas em suas casas, que para trabalharem 12 horas por dia, né? E não perderem tempo com viagem, porque moram muito longe, então oferecem um quartinho para que a pessoa durma na casa, viva na casa. Isso é uma forma de escravidão moderna, porque a pessoa trabalha 12 horas por dia, pelo fato de estar dormindo, vivendo ali na casa, acaba estando à disposição 24 horas por dia para uma necessidade qualquer, uma festa, uma situação que aconteça na casa, uma necessidade que aconteça na casa. Então a pessoa está de um jeito ou de outro disponível 24 horas por dia, morando no emprego, e de final de semana volta para a sua realidade na sua casa, com salário diminuído ainda, porque come, bebe e dorme no local do trabalho. Então o que ela ganha não é suficiente para ela dar dignidade para a família, que só vê os finais de semana. Isso é uma forma de escravidão moderna, que muitos vivem essa realidade como se fosse a coisa mais normal do mundo, e ainda achando que estão fazendo grandes coisas porque oferecem um quartinho
para que a pessoa viva lá e tratamos como se fosse da família. Ela come da nossa comida depois que a gente acaba de comer. Ela usa a água, a energia e tudo da nossa casa como se fosse da família. Não é. É uma forma de escravidão moderna, como acontecia nas casas dos senhores escravocratas da época. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é semelhante, porque no final de semana você libera aquela pessoa escravizada para ela voltar para sua casa, onde ela tem que, em 2 dias, fazer com que, no sábado e no domingo, fazer com que a casa dela funcione, rever os seus e voltar na segunda, que vai estar um inferno para ela resolver tudo na sua casa, porque ficou 2 dias sem empregada e as pessoas normalmente deixam acumular tudo, deixa a casa, via de regra, hein? Não estou falando todo mundo, via de regra, deixam a casa em petição de miséria, que a pessoa demora, às vezes até na quarta-feira, para conseguir colocar tudo em ordem, para começar tudo de novo na próxima segunda-feira, com essa jornada terrível que tem que voltar para casa e ainda fazer o que tem que fazer. Enfim, é uma forma de escravidão moderna que a exortação de Paulo vai para essas pessoas também que porventura possam ver esse vídeo. Mas pessoas que agem dessa forma, ao verem esse vídeo, dificilmente prestam atenção, tiram, me chamam de louco e continuam as suas vidas e vão aprender de uma outra forma. Podem aprender ouvindo e modificarem-se, né? Mas, via de regra, só quando bate na pele a dor é que a gente aprende, né? Infelizmente é assim. Nós escolhemos a dor, né? Muitas vezes. Mas enfim, Emmanuel diz então no item obedeçamos o seguinte: escrevendo ao companheiro, Paulo não afirma confiar na inteligência que pode envaidecer-se e desgovernar-se. Paulo não confia nem na força que induz a mentira, nem no entusiasmo suscetível de enganar a si próprio, nem no desassombro que muitas vezes é simples temeridade. Paulo não confia, afirma não confiar nem no poder capaz de iludir-se, nem na superioridade que costuma demandar-se no orgulho. O apóstolo confia na obediência, não na passividade cegueira que alimenta a discórdia e o fanatismo, mas na compreensão que se subordina ao trabalho por devotamento ao bem de todos, enxergando na felicidade do outro a felicidade que lhe é própria. Paulo não busca o raciocínio das pessoas àquela época. Ele não buscava o entendimento, ele não buscava nas pessoas a lógica que elas não podiam entender ainda. Paulo buscava o coração, passando pela obediência que na época era, olha, Deus quer que seja assim, Jesus quer que seja dessa forma, obedeça e faça. Aqueles que tiveram, talvez nós não, por estarmos nesse ponto que estamos hoje, mas enfim, talvez se fôssemos obedientes naquela época estivéssemos mais evoluídos hoje, mas enfim, aqueles que obedeceram às normas cristãs estão muito bem hoje. Sofreram à época, mas estão muito bem hoje. E nós que fomos rebeldes, não obedecemos, quisemos fazer do nosso jeito, hoje estamos com dificuldades para conseguir colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Mas o Espiritismo está aqui para nos ajudar a compreendermos. E Emmanuel é uma dessas pessoas que traz grande informação para nós, grande conhecimento, grandes explicações sobre o mundo material e mundo espiritual, para que nós cresçamos. E que agora nos conclama a obedecermos às leis de Deus como um todo. Esse é o ponto. Nós não obedecemos à lei de Deus e queremos que o salário, queremos os benefícios daqueles que obedecem à lei. Muitos de nós gostaríamos mesmo de ter um Emmanuel como mentor, como Chico Xavier tinha. Muitos de nós gostaríamos de ter a faculdade mediúnica, as faculdades mediúnicas que o Chico Xavier tinha, a evolução que o Chico Xavier tem. Mas muitos de nós não estamos dispostos a pagar o preço da obediência que o Chico Xavier teve para com as leis divinas, para com as instruções do seu mentor.
Quando Emmanuel vai conversar com Chico Xavier, ele diz para o Chico: eu te peço 3 coisas. Para trabalhar comigo, você vai precisar ter 3 coisas. A primeira é disciplina. O Chico fala, é a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Mas eu tenho sido disciplinado a minha vida inteira. Ele falou, é por isso que eu estou aqui para trabalhar com você. Mas esteja preparado para milhões de dificuldades e seja disciplinado naquilo que eu te orientar e nas leis divinas. Nós estamos preparados para isso? Você, eu, nós obedecemos às leis? Obedecemos aquilo que o Cristo nos recomenda? Não estou dizendo nem daquilo que ele afirma que nós devemos fazer, naquilo que ele usa no imperativo para que nós façamos. Estou falando naquilo que ele sugere que nós façamos. Nós obedecemos a essas sugestões? Muitos de nós sim, e muitos de nós simplesmente damos de ombro. Quando der eu faço. Às vezes no compromisso do centro, ou com o centro espírita, com a casa espírita, que é um compromisso assumido com Jesus, a gente não obedece a essa disciplina. A gente vai na reunião mediúnica e tem um caso afetivo com um membro da equipe. Às vezes temos um relacionamento extraconjugal com um membro da equipe dentro da reunião de desobsessão. E queremos que a reunião de desobsessão corra normalmente, que aconteça a reunião precisa e tal, que mentores venham se manifestar. Muitas vezes participamos de reuniões mediúnicas com o objetivo único de buscar alguma coisa, de curiosidade. Estamos obedecendo a que lei? Estando numa reunião mediúnica única e exclusivamente para buscar. Quantas pessoas nós conversamos nesses 30 anos de espiritismo, 30 e poucos anos de espiritismo, que a gente conversa com a pessoa, ela fala assim, eu preciso muito da reunião mediúnica porque me faz bem, eu tenho que repor as energias. E são não tão comuns as pessoas que dizem assim, eu preciso muito participar de uma reunião mediúnica porque tem espíritos a serem socorridos, tem pessoas precisando desesperadamente da cura pela desobsessão, tem obsessores sofrendo há tantos séculos, há tantos anos, que precisam de um ombro amigo, de compreensão, de orientação. Quantas são as pessoas que obedecem aos impositivos do bem? E quantos somos as pessoas que somos rebeldes, desobedientes das leis divinas, das leis do Cristo, do chamamento do Cristo para cada um de nós? É essa a reflexão que talvez devamos fazer hoje. Continua Emmanuel. Para que atinjas a comunhão com o Senhor, não é necessário te consagres ao incenso da adoração, admirando-o ou defendendo-o, como fazem respeitosamente, digo isso, os nossos irmãos evangélicos que acham que estão comprando um pedaço do paraíso com o seu dízimo, e muitos deles achando que são os novos escolhidos, o povo de Deus, porque o adoram, o admiram e exteriormente dizem lhe pertencer, dizem pertencerem ao Cristo, embora não modifiquem as suas ações e não hajam como pessoas que obedecem à lei do Cristo, não é? Porque o Cristo nunca julgou ninguém, nunca separou ninguém, nunca foi exclusivista com ninguém, não é? Saibamos, pois, antes disso, obedece-lhe, seguindo-lhe as recomendações, aperfeiçoarás a ti mesmo pela cultura e pelo sentimento, e terás contigo o amor e a lealdade, a harmonia e o discernimento, a energia e a brandura que garantem a eficiência do serviço a que foste chamado. Obedece-lhe, é impositivo isso. Saibamos, pois, obedecer ao Senhor em nosso mundo íntimo e aprenderemos a fazer mais pela vida do que a vida espera de nós. Saibamos, pois, obedecer ao Senhor em nosso mundo íntimo e aprenderemos a fazer mais pela vida do que a vida espera de nós. É curioso o que aconteceu com o maior apóstolo que já existiu, que é o Paulo, apóstolo, Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, que depois adotou o nome de Paulo.
Quando ele está chegando na cidade de Damasco e Jesus aparece em todo o seu esplendor para ele, com todo o seu brilho, que ele cai do cavalo, ele fala: "Que queres que eu faça?" É essa a ideia. Que queres que eu faça? Se colocando à disposição, obedecendo. E foi o maior apóstolo que já existiu. Obedecendo. Talvez esteja na hora de nós começarmos a obedecer às leis divinas, se ainda não estamos obedecendo-as, né? Precisamos conhecê-las e nos adequar às leis. E não adequar as leis ao meu jeito de viver. Adequar o espiritismo à forma como eu acho que deve ser, como eu gosto que seja, como eu acho bonito que deva ser. Ah, eu sempre fiz assim. E não enjoou ainda? Não está cansado ainda? Ah, mas eu aprendi assim, Fábio, sempre fiz assim. Não está na hora de aprender uma forma diferente e fazer melhor ainda? Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, faça o seu melhor enquanto não tiver condições de fazer melhor ainda, algo semelhante a isso. Faça o seu melhor até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Até agora você fez desse jeito, ótimo. Descobriu que está errado, muda e faz de outro jeito. Obedece à lei divina. É isso. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Trabalhadores da Última Hora, o item que nos caiu hoje, que é do Espírito de Verdade, ou seja, o próprio Jesus, é os obreiros do Senhor. E diz o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo, sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada, terminada a sua obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a sua obra. Nossa, que lição maravilhosa. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado, atrasado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, gritarão: graça, graça! O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de os amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Está chegado o momento, segundo Jesus, o Espírito de Verdade, essa comunicação foi em Paris em 1862, é chegado o momento em que nós precisamos tomar o nosso lugar no Espiritismo e fazer o certo em vez do fácil, obedecendo às leis. É esse o grande problema nosso. Jesus diz que a vossa mão direita não saiba o que dá a esquerda, ou vice-versa. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. E a gente ostenta o auxílio. A gente mostra em redes sociais o auxílio. A gente mostra que está fazendo alguma coisa em proveito de alguém. É muito bacana, lógico que é muito bacana você fazer sopa, comida para quem precisa. É óbvio que é. É muito importante. E depois que você fez isso, você escolhe se você quer obedecer àquilo que o Cristo disse, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita, ou que a vossa
mão direita não saiba o que dá à esquerda, caso você seja canhoto. Você pode escolher obedecer a isso e ninguém fica sabendo, ou você, para receber essa recompensa, quando chegar a sua hora de prestar contas, isso vai para a sua mala da caridade, do bem que você fez, quando chegar no plano espiritual, ou você escolhe as redes sociais para receber a admiração de alguém. Um comentário que escreva lá, Deus abençoe. Uma curtida de alguém que viu a sua postagem fazendo comida para quem não tem. Perceba que aqui nós já não estamos mais falando da situação de expor o atendido, né, a pessoa que recebe o auxílio, para que eu, aspas, preste conta para quem ajudou a fazer. Né? Não estamos nem falando disso, que já ficou para trás, já foi um passo que muitos de nós já não fazemos, praticamente nenhum de nós faz isso. Mas muitos de nós ainda tiramos a fotinha lá dentro da, né, com um uniformezinho. Hoje é dia de sopa para os necessitados, hoje é dia de cozinhar na casa do fulano de tal para fazer a comida para os mais necessitados. Para quê? O seu único objetivo é que mais pessoas se juntem a essa causa, não vai ser atingido assim. Então não perca tempo. Se tem qualquer outro objetivo que não seja esse, aí já não é só perda de tempo. Aí é a escolha que você faz de como você quer receber a sua recompensa. Porque o Cristo disse que a mão esquerda não sabe o que dá à direita, ou que a mão direita não sabe o que dá à esquerda. Eu obedeço ou não obedeço aquilo que ele sugeriu. Cada um, cada um. Eu obedeço ou não. Se eu sou um obreiro do Senhor, eu faço isso para ser um bom servidor. Apenas. Queres orar? Entra no teu quarto e ora teu pai em segredo. E o seu pai que vê, e o pai que vê o que se passa em segredo, vos atenderá. Porque tudo o que pedirdes orando a meu pai, ele vos atenderá. Então eu preciso estar no meio de um monte de gente gritando desesperadamente, querendo que os meus pedidos sejam mais altos, que a minha voz seja mais alta, que eu seja mais estridente, que eu grite mais forte do que o outro, e aquela mistura, e todos nós pedindo ao mesmo tempo, como se Deus estivesse olhando para baixo assim, falando, não ouvi o que você falou, hein? Ó, você não ouviu, já sou velho, sou Deus, já sou velho, não é nem velho, sou velho, já não estou ouvindo o que você está falando, então, estou ouvindo desse aqui, vou atender esse aqui. É assim que funciona? Jesus disse, entra no quarto e reza o Pai em segredo. Obedece. Ama os vossos inimigos, obedece. Fazei o bem sem ostentação, obedece. Faça caridade, que fora da caridade não há salvação, obedece. O que é caridade? Como entende Jesus a caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. BIP, BIP, BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Obedece. Esse é o convite de hoje, do nosso Evangelho. Obedece. É que hoje, infelizmente, aqueles que pensam por nós, que nos dão o pensamento pronto, não é? Mostram que obedecer não está com nada. Principalmente conteúdo para jovens e crianças. Fiquem muito atentos a isso.
A obediência é algo bonitinho, ser desobediente. É sinal de que a pessoa é legal porque não obedece. Cuidado com isso. Como que a gente aprende as coisas? Pela repetição. Valores a gente não muda com novos valores. Crenças a gente não muda com novas crenças. Dogmas a gente não muda com novos dogmas. Mas conceitos a gente muda com novos conceitos. E através de novos conceitos eu mudo meus valores. Através de novos conceitos eu mudo minhas crenças. Através de novos conceitos eu mudo os meus dogmas. O que é uma novela? O que é um seriado? É um bombardeio de conceitos diários do que alguém julga ser normal e tenta mostrar para você que aquilo é normal, que aquilo é natural. E todo dia entra na sua cabeça, todo dia entra na sua cabeça e de forma passiva nós recebemos isso. Através das telas nós recebemos de forma passiva, sem analisar, e vamos achando normal aquelas coisas, desde o jeito que você se veste, desde o jeito que você corta o cabelo, desde o jeito que você passa maquiagem, desde o jeito que você se arruma, desde o jeito que você se comporta, desde o jeito que você trata as demais pessoas. Tudo isso é bombardeado em você o tempo todo pelas pessoas que querem que você pense pelo jeito que elas pensam. Pense por si só e obedeça ao Cristo, que fica menos difícil a sua vida. É isso. Vamos então para a oração final, com a fluidificação da água, pedindo a Jesus. Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Fábio, mas se eu não esticar a mão, as pessoas não vão achar que fluidificou a água, então estica, bem. Você sabendo que não precisa é o que importa. E aos pouquinhos vamos ensinando as pessoas que não precisam. Mas as pessoas, no bojo geral, via de regra, não têm o conhecimento que nós temos. Então a gente não pode violentá-las no seu conhecimento, como o mundo espiritual não faz, como Jesus não faz. É aos pouquinhos, em dose homeopática, a gente vai explicando. Que é do meu perispírito que sai. Tem gente que não sabe nem que existe o perispírito. Então estica a mão, bem. Saiba que não precisa. Divulgue sempre, sem machucar ninguém, que não precisa. Mas não violente aquilo que a pessoa acredita. Aquilo que a pessoa acredita não pode ser violentado. Ela tem que receber a benesse e aos pouquinhos o esclarecimento. Né? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias, seu Caibar Schutel, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Aos nomeados e não nomeados que participam também do nosso Evangelho, o nosso muito obrigado, o nosso carinho, a nossa gratidão mesmo a cada um de vocês. Ao Senhor Jesus, o nosso amor eterno, cada vez mais real, cada vez mais sincero, cada vez mais presente no nosso coração, unido a uma gratidão enorme pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco, a cada momento que nós precisamos recomeçar para fazer um final diferente, já que não dá para voltar e fazer um novo começo, não é? Muito obrigado pela sua presença em meio a nós, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelos seus ensinamentos, muito obrigado por cuidar de nós e nos dar outra e outra e outra e outra oportunidade de acerto. Obrigado. Extensiva essa gratidão aos mentores e ao nosso guia espiritual que tanto nos ajuda. Gostaríamos, Senhor Jesus, de pedir mais um pouquinho da sua misericórdia agora para a finalização da fluidificação da água, quando endereçamos o nosso pensamento a essas pessoas que gostaríamos que fossem beneficiadas com a cura física e perispiritual.
É isso, Senhor. Com a sua autorização e permissão e o coração cheio de gratidão pela sua presença em meio a nós, damos por encerrada a nossa sessão do Evangelho no Lar. E que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana. Um beijo enorme para você que fica. Tchau.